Quino, que ele começa já tendo um defeito, que ele é geógrafo, ele não é físico, né? Mas ainda assim, né? E o professor, né, brincadeiras à parte, ele é um brilhante pesquisador na parte de climatologia, especializado com estudos na Antártica. E durante a fala dele de hoje, ele vai tentar, de alguma forma, vincular e mostrar um tanto de aventura, de ensino e de ciência, que é uma mistura, né, algo que a gente efetivamente precisa e estamos necessitados. O professor soma ao seu currículo bacharelado, é o geógrafo, mestre em climatologia, estou correto? Doutor também na mesma área, ele é professor associado do departamento aqui de geografia e também tem contribuições, trabalha no INPE, certo? Suficiente para sua introdução, professor? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra. Muito boa tarde. Bom, conseguimos rapidamente quebrar o gelo. Isso. Eu comentava há pouco, né, que toda vez que a gente manda um mini currículo, depois a gente fica olhando assim, para que eu coloquei mais uma frase? A gente vai se sentindo constrangido, né? Então eu comentei, por favor, né? Mais próximo, isso. E então eu disse, podemos abreviar. E claro, óbvio que eu estou morrendo de medo, é uma sala com físicos, né? E eu optei na geografia meio querendo e não querendo, isto é, quando a gente é aluno de graduação não é tudo muito claro, a área física, climatologia. E ciência do clima começa com os físicos, começa com os geógrafos, né? Então, não tem modelo, por mais básico, de circulação geral da atmosfera, que não é pensado por um físico, programado por um físico. Então, aí começou o meu temor, né? Muito bem, eu sugeri para a minha apresentação desafios das mudanças climáticas, explorando as conexões entre o Brasil e a Antártica, o que nós estamos fazendo e algo que eu sempre adoraria comunicar com o grande público, com os familiares, com as crianças, né? E falar que é meio difícil ficar com o microfone muito próximo, né? Isso. Vamos lá, me perdoem, né? Então, e falar sobre um container, um módulo científico, né? Que construímos aqui na universidade e levamos para a Antártica nesse verão. Então, acho que tem um pouco dessa mistura de sonho, aventura, ciência, tecnologia e educação. Muito bem. Normalmente, perguntas de estudantes, amigos e familiares, né? O clima da Terra mudou? As causas das atuais mudanças climáticas são decorrentes das atividades humanas? Qual é o maior desafio da humanidade para as próximas décadas? E se a gente demorar um pouco mais na parada de ônibus, as perguntas vão crescendo. Eu aproveito e faço uma pequena provocação para vocês pensarem. No sistema terrestre, o que no ambiente, oceano, atmosfera, biodiversidade, tem maior variabilidade anual no nosso planeta? Quem no sistema terrestre tem maior variabilidade anual do sistema terrestre? Entre um ano e o outro. Eu respondo ao longo da minha fala, mas a ideia é manter vocês fixos, né, na minha apresentação. O maior desafio da ciência é responder inúmeras questões que sempre vão surgir. Mas o nosso maior compromisso, no meu ponto de vista como geógrafo, é perseguir esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável através da educação, através da minha praxis cotidiana, para alcançar ou o pessoal na sala, os meus colegas, a comunidade do meu condomínio e assim por diante. E isso, inclusive, me guia como eu vou votar, né, como eu vou pensar, né, as próximas décadas. Pensei em algumas motivações, algumas questões relevantes, se me perdoem, eu vou ler, porque fica mais fácil e objetivo, né? Os subtrópicos são a porta de entrada para os contrastes físicos entre as massas de ar tropicais e polares, isto é, onde nós estamos na América do Sul.
As últimas 2 décadas indicam que a circulação atmosférica extratropical está se movendo em direção ao polo. A variabilidade da temperatura da superfície do mar em latitudes baixas e médias altera os ventos de oeste, circumpolares do hemisfério sul, e guia a rota das tempestades, ciclones extratropicais. Como as frentes frias ativas do sul da América do Sul, onda de frio subantártica, se relacionam com eventos extremos, como os ciclones explosivos no sul do Brasil. Qual o ambiente atmosférico e as massas de ar responsáveis por gerar tempestades severas e outros eventos extremos no Brasil, tropical ou subtropical? Eu vou apresentar, na sequência da introdução, um purpurri de resultados de trabalhos de mestrandos e doutorandos que estão seguindo parte dessas motivações. O relatório intergovernamental de mudanças do clima vem destacando que todo o sistema terrestre está alterado ou plenamente alterado. Atmosfera, criosfera, oceanos e biosfera. E a gente teria inúmeros desafios, Há pouco tempo era a pandemia da Covid-19, a recessão, a mudança climática e o colapso da biodiversidade. Quer dizer, podemos elencar por onde a gente quer tentar resolver parte, detalhes do maior desafio da humanidade no momento. Se pensarmos a concentração de CO2, que é um gás de efeito estufa, e o desenvolvimento, o crescimento populacional, esse gráfico do Peter Blake é muito atrativo do ponto de vista de um tweet. Ele comunica muito bem, na minha opinião. Atualmente, nós discutimos nas geociências, os especialistas na estratigrafia, história e geologia da Terra, como nós vamos chamar esta época em que cotidianamente é o antropoceno. E, casualmente, é um físico prêmio Nobel, que batizou o nome de antropoceno. Então, a ideia era pensar, o antropoceno iniciou quando nós passamos a desenvolver agricultura, viver em pequenos vilarejos e daí para frente. E aí, óbvio, à medida em que a população vai adensando e vai crescendo, o impacto cada vez vai sendo maior. Então, talvez o maior registro do antropoceno seja pós-revolução industrial, ou inicia uns 10 mil anos atrás, quando nós temos, então, a agricultura, quando nós domesticamos o milho, o arroz e assim por diante, em diferentes partes do planeta Terra. Esqueci de comentar. Graças ao aumento da temperatura, mudança no padrão de ventos, precipitação, desmatamento, mudança da superfície e uso e cobertura do solo em todo o planeta, cada vez mais áreas continentais passam por períodos secos severos e eles induzem as queimadas cada vez mais intensas e maiores. E aí tem uma outra área que explora que talvez esse antropoceno está recheado, envolvido com o piroceno. Todo o sistema climático terrestre está interconectado. Eu normalmente penso ele por atmosfera ou por oceano, mas de diferentes formas ele está interconectado. E no momento em que parte desses sistemas, como a Groenlândia, o gelo marinho do Ártico, a Antártica, a floresta amazônica, ou melhor, florestas tropicais, etc., entram em condições limites de existirem ou se manterem como deveriam ser, o sistema climático ele vai sofrer abrupta mudança e aí a gente fica com medo, de estarmos escorregando, talvez aceleradamente, para mudanças um pouco mais intensas no sistema terrestre. A gente poderia lembrar do trabalho do Humboldt e do Bonpland, isso mais de 200 anos atrás, praticamente, em que mostrava a biodiversidade do planeta, em especial da América do Sul, e aí a gente teria uma ideia de que, à medida em que a gente aumenta
ou à medida em que subimos uma montanha, a temperatura diminui, e isso vale para o perfil da troposfera, da atmosfera, a biodiversidade, as geleiras de alta montanha vão aparecer, e etc. E o que a gente vive hoje é exatamente o oposto. As geleiras de alta montanha estão derretendo, a biodiversidade não tem mais pico de montanha para subir, né? Então, todo o sistema, toda a nossa visão, todo o nosso aprendizado, quando crianças, sobre o sistema terrestre, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Né? Muito bem. Eu fui atrás do mapa que mostra a temperatura média global para fevereiro. Obviamente, esse é um projeto de modelagem e temperatura média do planeta exemplar, mantido há décadas pelo professor James Hansen, abre parênteses físico, fecha parênteses, né? Se não me falha a memória, foi bolsista do Van Halen, e por aí a história segue, né? Então, ele tem um projeto e mantém, né, um combate político, social muito grande, né? Tentando divulgar e ampliar mais o entendimento da humanidade e os riscos das atividades humanas no sistema terrestre, em especial, por exemplo, a temperatura média do nosso planeta. Então, nós superamos eventos de temperatura, recorde de temperatura a cada ano que passa. Superamos o El Niño de 97 e 98, que nós chamamos de El Niño do século. E aí encontramos em 2016 um outro El Niño que rivaliza, mas a distribuição da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico era vigorosa igual, mas não era de um El Niño canônico. Então, a gente chama ele de El Niño Godzilla, e um evento de anomalias de temperaturas positivas no maior oceano do planeta Terra, óbvio, ele olha para a atmosfera e diz, a atmosfera pula, e a atmosfera pergunta, quão alto? Então, existe passa para a atmosfera um aumento na temperatura média, e é claro, anos de El Niño a gente atinge valores, né, maiores na temperatura média da Terra. Em contrapartida, em anos de Laninha, a versão fria dessa variabilidade natural entre o oceano e a atmosfera, a gente deveria ter um arrefecimento. E nas últimas 2 décadas, esse arrefecimento parou, porque os El Niños e as Laninhas estão mais intensos. Então, mesmo nós cruzando recentemente 3 anos consecutivos de Laninha, que é responsável por gerar, por exemplo, uma estiagem severíssima na América do Sul, temperaturas extremamente anômalas, campos de pressão diferenciados que geram ondas de calor e assim por diante, a gente não consegue arrefecer. E, quando olhamos o ano de 2023, né, nós estamos já ranqueando com os 4, 5 anos mais quentes desse século. Isso indo até fevereiro. Né? Então, fechando o mês de março, a gente vai atualizar, mas não, a gente sabe que não vai vir aqui, né? Não tem mais como fisicamente isso acontecer. Até eu vou arriscar dizer isso. Né? Muito bem. Então, quando a gente olha as anomalias do mês de fevereiro, do ponto de vista da climatologia, o planeta está fervendo, né? Ondas de calor, tempestades severas. Recentemente, né, aliviou o furacão Fred, que nasceu na Malásia, repercutiu por todo o Oceano Pacífico e ficou ricocheteando leste a oeste entre a África e Madagascar. Provavelmente ele é o ciclone tropical, o furacão, com maior longevidade que nós temos na história. Obviamente a atmosfera e o oceano estão quentes, né? E causou milhares de mortes e mais milhões de dólares em prejuízo e assim por diante. Então, a cada mês, e a gente vem somando ao longo dos anos, mais e mais desastres, que eu não uso, eu evito usar a palavra desastres naturais, porque eles não são mais, né, naturais. O ambiente está alterado. Se a gente só olhasse o mapa das anomalias, né, para o mês de fevereiro para o planeta, dominam anomalias quentes e a gente vê quão mais quente está acontecendo. Tudo bem. E aí entra a Antártica. Ela tem 90% do gelo de todo o planeta Terra.
É um continente com uma massa de gelo sobre ela de 2,5 km de espessura média, chegando aí a algo como quase 5 quilômetros no platô polar, essa região do platô da inacessibilidade. Por isso a gente identifica que esse é o continente mais frio, mais isolado, mais ventoso, mais diferenciado do nosso planeta. E é circundada por um oceano, o Oceano Austral, e esse Oceano Austral ele é responsável por interconectar todos os outros oceanos. Então, o que ocorre no Ártico, no Pacífico Norte, no Índico e no Atlântico, e etc., tem que interconectar na escala de décadas, centenas a milênios, pela dinâmica da circulação guiada pelo Oceano Austral. E, claro, na volta desse continente, o mar congela e descongela sazonalmente. São 14, então, milhões de quilômetros quadrados para um continente. Ele chega a ter uma elevação aí no interior da região polar de 3.700, 4, 5 mil metros de altura. Então, se a gente imaginar a troposfera na região polar antártica, ela chega a mais ou menos 8 quilômetros de altura. E o domo do manto de gelo está quase batendo 4,5, 5. Então, o perfil da troposfera que está logo acima da Antártica está completamente governado, guiado pela superfície fria. Então, a Antártica se isola com muita eficiência e aí ela vai induzir o padrão da circulação atmosférica de oeste, uma série de outros mecanismos que vão se conectar com o oceano posteriormente, e ela se torna, portanto, um pilar do sistema climático do nosso planeta, né? Muito bem. Então, desde que nós começamos a ir para a Antártica, isso lá nos anos 93, 94, né? O nosso sonho era entrar no interior do continente para poder de verdade estar na área mais desafiadora para todos os ramos da ciência. E trabalhar no interior do maior manto de gelo possibilita para nós, no Centro Polar e Climático, uma chance ímpar de coletar testemunhos, perfurar essa neve e o gelo, ver camada por camada e contar a história química e física da atmosfera no passado, já que é neste local que a gente vai ter o melhor, único acervo da história climática do planeta Terra. Acho que eu apertei sem querer, né? Aí, ele tem um, isso aí, obrigado. Bom, então, desde 2004, vencemos a barreira financeira, né, de entrar ao interior da Antártica, isso aqui é 80 graus sul, e fazer a primeira expedição ao interior desse continente. Nessa mesma época, o coordenador do nosso centro, do INCT da Criosfera, fez uma travessia junto com os colegas chilenos de ida e volta com trator ao Polo Sul, e aí nos gerou enorme aprendizado logístico, científico, tecnológico, depois de 3 meses e meio, né? Num lugar a menos 20, menos 30, quando tem vento, sensação a menos 47, no interior da Antártica. Aí, a partir dessa experiência, logramos êxito em outras expedições. Em 2011, instalamos o primeiro módulo científico, né, Criosfera 1, em parceria com os colegas da UERJ e do INPE. É um módulo que foi produzido na Suécia, foi transportado até o INPE, depois transportado até a URGS e, por último, Punta Arenas, e voou ao interior da Antártica. Logramos, acho que agora, no dia de hoje, algo como quase 11 anos de operação ininterrupta do Criosfera 1. No verão, painel solar, fácil. No inverno, turbina eólica, porque o que mais tem no interior da Antártica é vento de sul o tempo inteiro, né? Mais ou menos 98, 99% do vento anual no Criosfera 1 é vento de sul. Ok. Para chegar no interior da Antártica, a gente usa aviões cargueiros. Esse é o Ilyushin 76. É um avião, na minha interpretação, ele era uma produção ucraniana-russa, né? Os ucranianos, excelente, né? Tecnologia para produção de aviões de grande porte.
esses aviões permitem, então, a gente acessar o interior da Antártica e do interior da Antártica, com trator ou aviões menores, as equipes científicas de diversos lugares do mundo se reorganizam em pontos para os seus trabalhos. Essa é uma imagem do Criosfera 1, indo em direção ao sul ou ao norte, né? E o acampamento que a gente monta para a operação durante um mês ou um mês e meio de verão. Nós dormimos em uma barraca como essa, uma barraca similar é cozinha e essa barraca é banheiro. Tá? O módulo fica só como uma área de trabalho. E é claro, se um dia o vento de 130, 140 km por hora, por algum motivo essas barracas não suportarem, a gente tem onde ficar numa condição de emergência até aguardar um resgate. O nosso resgate mais próximo pode ser a Sem Scott do Polo Sul, que está a 600 quilômetros. Então, se eles tiverem um trator, vai levar mais de 15 dias para chegar até lá. E se eles tiverem um avião disponível e as condições do tempo permitirem, em 6 horas, 4 horas, eles estão lá para dar um apoio. Fora isso, a gente tem que, então, esperar o apoio de 80 Graus Sul, que tem um campo base de uma empresa de logística, que é a que nos leva ao interior da Antártica, e ela também, né, dependendo das condições, vai poder, então, prestar algum socorro. Então, essa é uma imagem, eu tenho usado ela muito, porque ela é a última vez que tínhamos ido ao Criosfera 1, no verão de 2019 e 2020, chegamos em Punta Arenas em janeiro, eu organizei a carga de regresso para o Brasil, e quando um avião da Força Aérea ia buscar, a pandemia fechou o planeta. Né? Então, a nossa carga científica ficou no Chile até setembro, agosto do ano passado. Né? Então, metade do que a gente precisava fazer na URGS estava fora do país, e nada era fácil nesse período, né? Muito bem. Então, aqui tem uma imagem de drone para mostrar o módulo, a orientação dele norte-sul, as barracas e o efeito do vento e a acumulação da neve. E é por isso que a gente deixa as barracas super distantes e é exato motivo que o módulo está sempre a 1,5 m de altura do solo para o vento soprando a neve e a neve não acumular no entorno do módulo. Se acumular, a gente vai ter que reposicionar o módulo com paz. Não tem trator, não tem guindaste, não tem nada. É só uma ideia para mostrar como a gente se desloca no interior da Antártica com aviões como o Twin Otter. É uma combo voadora, é excelente, 800, 900 quilos entre pessoas e equipamento, um voo com belo deslocamento. Em média, 400 litros de querosene de aviação por hora ele consome. Então, vocês devem ter ideia do custo logístico de ter 400 litros de querosene de aviação por hora no interior da região mais isolada do planeta Terra. Esse combustível chegou lá 1, 2, 3 anos antes. Né? Então, é complexo isso. Né? E aí o avião chega no ponto que a gente deseja, montamos um acampamento e executamos N atividades, como eu mostro aqui, perfuração de neve e gelo. Na América do Sul só existem 2 perfuradoras para neve e gelo, uma está aqui na URGS, no Centro Polar e Climática, outra com colegas no Chile, e ela nos permite até 200 metros de profundidade. Nós chamamos isso de testemunhos rasos, né? Não chegam a 4, 5 quilômetros, mas eles nos permitem mais ou menos até 500 anos de resolução, voltando, né, da atualidade ao passado. Os testemunhos de neve e gelo são uma grande inovação dos anos 60 para frente, né? Comprovando nas regiões polares o aumento da concentração de CO2 que ficou arquivada nos testemunhos de gelo, e desde Milankovitch, Köppen, entre outros, já sabíamos, né? Arrhenius e etc., correlações entre a concentração de CO2 na atmosfera e a temperatura do planeta. Por isso, já nos anos 50, né, iniciava-se monitoramento de CO2, como no Mauna Loa, costa oeste dos Estados Unidos. 57, 58 se implanta esse monitoramento no interior da Antártica. O Ano Geofísico Internacional vai ser importantíssimo
para tudo que nós executamos hoje do ponto de vista da meteorologia e da climatologia. A partir dessa época se criam as redes internacionais de tráfego de dados, monitoramento ambiental, entre outros, né? Depois, se vocês vão ter acesso à apresentação, né, eu sempre procuro deixar o link dos artigos que eu uso. Se a gente voltasse 70 milhões de anos atrás no planeta Terra, a geometria dos oceanos e continentes é completamente diferente. Então, a Antártica ainda não está separada da África, da América do Sul, da Austrália e etc. Então, não existe o Oceano Austral. Nessa época, toda a circulação entre oceanos do planeta Terra é exclusivamente equatorial. A América Central e o Istmo do Panamá ainda não está conectada, não está fechada. Então, a gente cruza a água entre o Pacífico e o Atlântico. O Mar Vermelho não está fechado, então o Mediterrâneo cruza facilmente a água entre o Atlântico e o Índico e assim por diante. Então, toda a circulação oceânica, todo o sistema climático, todo o balanço de energia de longo prazo do planeta Terra, que está armazenado nos oceanos, está em um oceano mais quente, nas suas estratificações, inclusive em profundidade, mas à medida em que a tectônica global muda a posição das placas, dos continentes, me permitam usar essa expressão aqui, a circulação oceânica ao redor da Antártica inicia, o isolamento da Antártica em direção ao Polo Sul vai permitir que devagar vai aparecer precipitação de neve, vai acumular, ficar um banco de neve, vai preservar, vai virar geleiras e essas geleiras se desenvolvem. Quando é que isso acontece? Há mais ou menos 30 milhões de anos atrás, vai aparecer o manto de gelo recente, atual do planeta Terra, e, óbvio, muda o albedo do planeta e força uma queda da temperatura. Então, a temperatura média sai de 8 até 12 graus Celsius maior do que 14 graus, e longamente essa influência vai sendo teleconectada para todo o planeta Terra, e algo como 3 milhões de anos atrás aparece, então, a Groenlândia, que tem 7% do gelo do planeta Terra. Portanto, nós chegamos no final dessa história, extremamente resumida nesse gráfico, né? Ou pelo sedimento de fundo marinho, ou pela biodiversidade do planeta Terra, ou pela tectônica global, ou pela medição indireta de temperatura, a um planeta que tem a sua diversidade, como a gente sonha, imagina, lembra, com temperatura média de 14 graus Celsius, e especialmente nos últimos 3 milhões de anos, todos os parâmetros orbitais, órbita, precessão, todos eles, combinados, facilitavam ou não, sugeriam ou não, entrar ou sair de um período mais frio ou mais quente, que nós chamamos de glaciação. Modernamente, a nossa ação no sistema natural já superou isso tudo. E aí, a gente diz que estamos evitando todos os ciclos naturais porque a gente colocou um forçamento radioativo no nosso planeta acima do que a natureza consegue fazer médio e longuíssimo prazo. Sempre gosto de mostrar esse artigo de agosto de 1975, né? Onde o Wallace, o Wally, como a gente gosta de chamar, né, mostrava, examinando os primeiros testemunhos de neve e gelo, diz assim, olha, a concentração que a gente está identificando de 1800 até hoje com CO2 na atmosfera, se eu imaginar essa curva e o crescimento populacional, em 2015, por aí, a gente vai estar quase batendo 1 grau Celsius a mais na temperatura média do planeta. Pimba! Como é que alguém consegue escrever 3 páginas numa revista como essa e 50 anos depois está tudo perfeitamente certo, né? Isso é extremamente animador, né? Bom, muito bem. Então, vários trabalhos dos colegas paleoclimatologistas de diversas áreas mundo afora estão tentando mostrar que a pequena idade do gelo, o período medieval, etc., foram muito mais frios do que hoje. E aí, o colega meteorologista inglês, ele conseguiu dizer, olha, vamos tentar divulgar isso como linhas coloridas para chamar a atenção, porque nem sempre os jovens, os adultos querem ver um gráfico como esse, eles fogem de um gráfico como esse. Mas ver um código de barras assim, digamos, né? Ou alguém vestido assim, então hoje
É comum na Europa as colegas pesquisadoras estarem com vestidos, né? Colegas com as gravatas, bom, e por aí vai, o pessoal coloca faixa nos prédios, está bonito de ver isso, né? Bom, isso é resultado que a ciência, de modo geral, e aqui eu vou puxar para o lado de vocês, muitos físicos, meteorologistas, climatologistas, geocientistas reunidos, pensavam, olha, eu acho que vai existir uma mudança climática, e lá nos anos 50 e 60 existiam os eventos internacionais, e aquele pequeno grupo de corredores assim, podia ter uma sessão de mudança do clima daqui a 3 anos, o que vocês acham? Isso foi indo, até que se rompeu a barreira, né, entre colegas, e de fato, dos anos 70 para frente, apareceu o painel intergovernamental de mudanças do clima, que vem avançando, e avançando muito bem, nas últimas décadas, né? Bom, eu vou passar mais rápido, que são slides, que é só para garantir que, de fato, a ciência de ponta hoje é robusta e ela informa que forçamos o aumento da temperatura média global inequivocamente. E aí temos cenários projetados para 2030, que é amanhã, 2050, 2100, e, claro, nada vai ficar mais fácil do que hoje, nada, né? Muito bem. Então, vários trabalhos, e a gente sempre tenta interagir, a dificuldade que é entender a circulação geral da atmosfera. E a circulação atmosférica superior, muitas vezes a gente olha as correntes de jato, elas estão com padrões completamente alterados e ainda entre os 2 hemisférios, por conta da geografia física desses hemisférios. No nosso hemisfério, olhando à esquerda, por favor, nós temos a Antártica centrada na região polar, domina oceanos de latitude média alta e em direção à região tropical, continentes ou oceanos tropicais. Então, o campo de pressão, a célula de Hadley, as altas pressões semipermanentes subtropicais do Atlântico, do Pacífico, do Índico, elas geram um padrão que parece um grande anel, com baixas pressões no entorno da Antártica, os ciclones extratropicais, e as altas pressões de latitude média. Com a mudança climática, esse padrão vem sendo alterado, a pressão média vem aumentando, então o modo anular do hemisfério sul se torna mais positivo nos últimos 50 anos, e é por isso que a gente diz que a célula de Hadley está expandindo, então avançando em latitudes mais altas, e ela coordena o que está acontecendo a 12, 16 quilômetros da região tropical com a região polar. Na região polar, a gente já sabia, por exemplo, de uma outra ação humana, que é a diminuição da concentração do ozônio, porque nós colocamos na atmosfera alguns gases, como freons, CFCs e assim por diante. Então, o isolamento da Antártica e a sua influência para o vórtice polar troposférico ou estratosférico do hemisfério sul sempre foi muito marcante. E é por isso que o buraco da camada de ozônio sempre aparece com destaque para a região antártica. Era para ter uma animação, mas não funcionou. Muito bem. Então, o hemisfério sul vem sofrendo há algumas décadas mudança por conta antropogênica na sua circulação média geral. E isso vai ter implicações ou pela camada de ozônio ou pelo aquecimento global, são distintos, mas ambos vão se juntar e mexer na circulação atmosférica e que no final vai gerar um evento extremo no jardim de casa. É isso que eu estou querendo chegar. Por exemplo, então a gente sabe que se eu olhasse um perfil do Equador em direção ao Polo Sul, vamos imaginar entre a América do Sul, quando uma corrente de jato subpolar se aproxima muito de uma subtropical, eu observo a maior tentativa da troposfera tropical se homogeneizar com a polar e vice-versa. Obviamente, nesse momento, campo de pressão, densidade, tudo vai estar intensificado, o vento está acelerado. E o vento acelerado lá em cima, ele vai gerar áreas de convergência ou de divergência e me gera áreas de alta e baixa pressão móveis. Com o SAM positivo nas últimas décadas, esse processo inteiro está intensificado. Então, a gente espera ciclones extratropicais ou altas pressões móveis mais vigorosas, que é o que nós observamos. Estes eventos
vão gerar, por exemplo, ciclone extratropical. E o SAM, mais a diminuição da concentração do ozônio, inclinam a troposfera entre o trópico e a Antártica mais intensamente no hemisfério sul. Imaginem 200, 300 metros mais alto na região tropical do que na região polar. É suficiente para ter o estado do clima que nós temos hoje. Aí, os eventos meteorológicos são cada vez mais intensos, esse padrão de circulação altera de onde vêm as massas de ar, e aí vejam que legal, gera ondas de frio anômalas no sul do Brasil e ondas de calor na Península Antártica. Favorece o derretimento da periferia da Antártica e favorece evento extremo para nós. E aí a gente faz aquelas perguntas, mas o que está acontecendo? Né? Muito bem, a gente sabe que o planeta está mais quente, a América do Sul está mais quente, o sul do Brasil está mais quente, o inverno é a estação que mais aqueceu no Rio Grande do Sul, as madrugadas estão mais quentes, etc. Mas a gente vai seguir com um padrão para as próximas décadas de eventos extremos. Sem chuva, muita chuva, seca, onda de frio e onda de calor. Exemplo, recentemente vocês curtiram uma onda de calor em pleno inverno de 2021, 25 de julho, temperaturas 10, 12 graus mais acima da média para o mês de inverno. Poucos dias depois, dia 28, ou 26, 20, nossa, paralaxe é um problema para míope, 28, né? 28, uma intensa, robusta onda de frio, porque passou um ciclone explosivo, entrou a frente fria, chuva intensa, raio, granizo, trovoada, tudo que a atmosfera adora com convecção e suas forçantes, e quem vem atrás da frente fria é uma alta pressão móvel, que o modo anular do hemisfério sul está dizendo, eu te favoreço. E essa alta, que traz ar mais frio, ela entra vigorosa e vai em direção ao Equador, com mais facilidade. Então, na literatura dos anos 40, 50, 60, a gente identificava 1, 2 friagens no inverno mais frio de uma década na América do Sul. Atualmente, vocês estão vendo 3, 4 friagens por ano nos anos mais quentes. É aí que está a tentativa da atmosfera buscar um equilíbrio. Bom, aí, por favor, vê se clicando em cima da animação, ela... Eu não estou conseguindo. Ela não. Era para identificar o ciclone extratropical, o tamanho dele, e como ele advecta ar da região do Mar de Weddell, em 2 dias está sobre o Rio Grande do Sul, e aí, claro, as temperaturas são anomalamente mais frias. Muito bem. Fizemos um estudo de um ciclone extratropical explosivo na América do Sul. Acho que é eu que estou... Ou é o pessoal que está pedindo para mim parar de falar, né? Brincadeira, pessoal. Então, a gente fez um estudo, o ano mais quente do século, 2016. Pô, os anos mais quentes e um El Niño favorecem ciclones mais robustos. E a gente, de fato, teve ciclones mais robustos, e aqueles em que a pressão cai mais de 1 milibar por hora, com toda a sua verticalização perfeita, a gente faz uma série de contas para latitude, etc. Moral da história. Pegamos um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul com impacto, foram mais de 60 casas destruídas na praia do Hermenegildo, com a ressaca, né, com a maré de tempestade gerada por uma atividade ciclônica aqui na nossa costa. Ele se tornou explosivo bem na costa, né, manteve-se afastando um pouquinho lentamente. Quando a gente foi olhar a circulação do hemisfério sul inteiro, a gente percebeu que estava acontecendo em sequência no sul da América do Sul, da Austrália, com Nova Zelândia. E aí, claro, bateu oceano quente, ano de El Niño, e a mais intensa retração do gelo marinho de primavera da história conhecida dos registros científicos. Tem alguma coisa a ver? Provavelmente, exatamente o que é, todo mundo está tentando explicar. Bom, aí está aparecendo doutorados e doutorados por aí, né? Maravilha isso, né? Bom, em 2020, né, nós já estávamos na pandemia, tivemos um outro ciclone explosivo com as mesmas características,
Esse ciclone explosivo teve um aprofundamento, quando a gente calculou, ele é categorizado como forte. Aqui a gente consegue ver ele se organizando, a frente fria avança rapidamente como uma frente de rajada, passou em todos os canais de televisão, porque o grau de destruição, milhões de reais entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é muito alto. São mais de 12 fatalidades por esse evento, e esse evento deixou para trás, longe, o único furacão que já aconteceu na nossa costa, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o furacão Catarina em 2004. Então, um furacão na nossa costa não faz cócegas se comparado a um ciclone extratropical explosivo que gosta de acontecer no nosso quintal. Né? Bom, aí alguém fotografou em Santa Catarina a frente dessa cloud shelf, né, essa prateleira de nuvem cruzando, e a tempestade. Uma semana depois, outro ciclone se formou, virou explosivo, e ele deixou muita chuva. Então nós temos alagamento, inundação em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que quase rivaliza com a enchente de 41. Precisava esses dois eventos num ano de pandemia? Não precisava, né? Bom, aí recentemente um aluno terminou o mestrado e a gente conseguiu contar por um bom período a quantidade de ciclones explosivos que ocorrem nessa região para cada estação do ano, e vem percebendo que, na média, eles estão na mesma quantidade, são um pouco mais intensos. Enquanto que o modo anular do hemisfério sul forçou a maioria dos ciclones irem mais para o sul, ao redor da Antártica. Então, o Oceano Austral está mais tempestuoso, com ondas mais altas, e toda a Antártica está sofrendo mais solapamento das plataformas de gelo, geleiras, porque tem mais ondas, etc., etc. Mas os danados dos ciclones explosivos não se moveram. O que é ruim, porque a gente ficou com menos ciclones, mas com os que causam mais impacto. Basta um ou dois, né? Ok. Em média, né? Está ali quantos ocorre para verão, primavera, outono, perdão, inverno, primavera, outono e verão. Muito bem. Fizemos um estudo de caso de um outro ciclone explosivo de 2016, né? E nesse aqui, o aluno, a gente conseguiu coletar água da chuva do evento e análise de isótopo de O16, O18, da ciclagem da água na atmosfera. A gente encontrou que essa água é puramente tropical amazônica e ela veio numa velocidade dos jatos de baixos níveis, muito acima das categorias que a gente usa na meteorologia. Significa que o forçamento trópico-polo está cada vez mais ativo e muito bem canalizado numa região geográfica que propicia isso. Amazônia, em direção à Antártica, com os Andes a oeste. Ok, basicamente, esses jatos de baixos níveis estão ficando mais intensos e eles alimentam a base das nuvens convectivas, as cumulonimbus, ou aglomerado de cumulonimbus, e sustentam elas por mais horas, com maior intensidade, portanto, mais granizo, mais impacto, mais dano na bacia do Prata. Aí a gente, há alguns anos, vem olhando e descobriu, de fato, chove mais no Rio Grande do Sul, no outono, primavera e depois verão. Estações quentes gostam de sistemas convectivos. E aí a aluna de mestrado, Flávia, fez, com o apoio dos nossos colegas da Universidade da Geórgia, nós tínhamos ajudado o George Durk a fazer a climatologia de complexos convectivos de mesoescala, né, esses sistemas que cobrem Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, durante a madrugada, despejam grande quantidade de água, causam danos, às vezes tem um tornado associado, granizo, vendaval, etc. Ele fez uma climatologia para esses sistemas e chegou a uma conclusão interessante. Esses sistemas são maiores e mais duradouros que acontecem na América do Norte. Então, a gente tem sistemas convectivos, provavelmente os maiores que tem no planeta Terra.
justo na bacia do Prata. Perfeito. Eles se alimentam muito dos jatos de baixos níveis. Se os jatos de baixos níveis estão ficando mais intensos, eles estão suportando num planeta mais quente esses sistemas? Provavelmente sim. Bom, aí não é à toa que nós tínhamos o recorde do raio, né, do planeta Terra. Era nosso, até 2020. Em 21, se não me engano, nós perdemos o recorde do raio para os estados ali, né, no Golfo do México, no sul dos Estados Unidos. Mas a gente ainda está mantendo próximo a nós, né, o de maior duração. Eu aposto com vocês que em breve a gente volta para esse recorde. Não tenho dúvida disso, né? E peguei os mapas de hoje. Vejam só, o hemisfério sul saiu de uma laninha, mas a atmosfera ainda não relaxou. Ela está pensando, olha, é uma laninha. O efeito da laninha é em amplificar as altas pressões subtropicais. E o modo anular do hemisfério sul intensifica essas altas pressões. Então, vocês observem que as altas pressões meio que bloqueiam, inclusive no verão, a Antártica do resto do planeta. Por isso, a gente fica com as anomalias positivas, fica mais quente. Aqui eu só destaquei para ver melhor, né? E quando esse sistema se afasta, permite a entrada de uma calha de baixa pressão, o ciclone que passa é muito intenso. Fevereiro, véspera do carnaval, extremamente quente, esse sistema abriu, um ciclone extratropical se formou, virou explosivo, causou queda de temperatura, anomalamente recorde, Uruguai e Argentina. No Oceano Atlântico, voltou a se organizar, porque o oceano está febril, tem uma onda de calor nos oceanos, e aqui no Atlântico Sul. Esse sistema ganhou energia e, por final, conseguiu associar a frente à costa da região litorânea do estado de São Paulo e repercutiu 600 milímetros de chuva em 24 horas no litoral norte de São Paulo. Né? Então, é uma combinação do que está acontecendo entre a região subtropical e polar. Muito bem, vou tentar acelerar. Eu tenho um aluno de doutorado que ele é um biogeógrafo, né? Um climatologista com pé na biogeografia. E ele há muito tempo trabalha com o Cerrado. Ele disse, eu vou investigar a mudança do clima e o Cerrado. E o artigo dele está bombando, a gente está feliz da vida. Ele mostrou que o Cerrado brasileiro está ficando mais seco e mais quente. O Cerrado está perdendo o orvalho, inclusive. A biodiversidade do Cerrado usava o orvalho para ter recurso hídrico, vida. Então, tudo isso está sendo condenado, vocês sabem muito bem, porque é uma ação humana. Né? Muito bem, então o Cerrado está quente e seco, e agora, provavelmente, nos próximos dias, a gente encerra o artigo da mudança da precipitação. E a gente identificou, está chovendo menos no Cerrado. E se chove menos no Cerrado, para onde estaria indo aquela chuva que deveria estar vindo da Amazônia para o Cerrado brasileiro? Os jatos de baixos níveis estão trazendo elas mais ao sul. Quando a gente dá uma entrevista e diz lá no rádio, olha, 2030, 2050, o Rio Grande do Sul vai ser mais tempestades, mais chuvas, mais granizo, mais vendaval. Pô, professor, o senhor é apocalíptico, né? Bom, aí eu dou um outro exemplo para vocês, né? O som do céu, a tempestade subtropical Iaquecã, né? Já gastamos toda a lista de nomes para tempestades subtropicais que nós tínhamos. E olha ela lá, funcionou a animação. Né? De novo, olha que linda esse bloqueio de alta pressão, né? Que quando deixou o Iaquecã passar, o ciclone extratropical, ela quase faz uma fagocitose, me perdoem a brincadeira com a biologia aqui, né? E torna o campo de pressão, o gradiente cada vez mais intenso. E aí, claro, a atmosfera diz, meu Deus, é perfeito isso aqui, né? Vamos acender, tá? Muito bom. Aí eu fiz uma pergunta no início, né, da apresentação para vocês. Que elemento do sistema terrestre tem a maior variabilidade anual? Gelo marinho da Antártica. Gelo marinho da Antártica chega no auge do inverno a 20 milhões de quilômetros quadrados, somado aos 14 da Antártica. E chega a 1,2 milhões de quilômetros quadrados no auge do verão.
Esse fevereiro, nós batemos o mínimo já registrado de gelo marinho na Antártica. E ao longo dos últimos 5, 10 anos, a gente registrou intensas anomalias na extensão máxima do gelo marinho. Estatisticamente, está 0 a 0. O que todo mundo que trabalha com Antártica e Ártico está dizendo é: estamos provavelmente mirando algo querendo acontecer no sistema. E se esse algo realmente acontecer, ele amplifica, o que é? O Wallace Baker, um geoquímico famosíssimo, acho que faleceu em 2019 ou 2020, ele costumava dizer que ele tinha uma besta colorida entre pink e verde na sala dele, que ele dizia: o sistema climático é uma besta e a gente está cutucando e não tem a menor ideia de como ela vai reagir. Muito bem, vamos chegar no final, né? E eu vou falar um pouco mais da aventura, que é por que a gente construiu um módulo e foi para a Antártica. Vocês já entenderam, né? A gente tem que estar com um pé no Rio Grande do Sul, ou um pé no sul do Brasil, poderia ser no Uruguai, né? Eu sempre digo para os meus alunos: se vocês forem trabalhar no Uruguai, na Argentina, no sul do Brasil, tem emprego para climatologista. Vamos explorar essas conexões, né? Pode ser o sul da África, pode ser Austrália e Nova Zelândia, está todo mundo indo para o mesmo caminho, né? Então, nós construímos em 2015, de 2011 e 2012, o país era uma maravilha. A gente tinha dólar a 2 por 1. Então, fazer ciência, comprar equipamento e fazer trabalho de campo no exterior era fácil, era 2 por 1. Nós passamos agora a 6 por 1, né? 5 por 1. Então, ganha R$1 milhão, divide por 5, não vira nada, né? Para trabalho externo, né? É diferente, né? Bom, então nós construímos um módulo em 2015, que era para ser o primeiro feito no Brasil, onde a gente gastou, foi mais barato do que transportar o Criosfera 1 da Suécia até a Antártica. Quando a gente terminou aquilo, disse assim: pô, o dólar tá bom, mas a gente não vai conseguir seguir isso para frente, porque vai subir o dólar e a vida não é fácil, né? Bom, construímos esse módulo, ficamos com ele parado de 2015 e 2016 até 2018, 2019, quando naquelas reuniões, audiências, MCTI, FINEP, etc., a gente disse assim: vai ter o dinheiro. Mas aí sempre aparecia um ministro da Economia que ele cortava o FNDCT. 3 em 3, 6 em 6 meses, ele cortava o FNDCT. E a gente foi ficando. Aí veio a pandemia. Bom, aí eu disse: não existe mais isso, vamos abandonar isso aí. Bom, mas aí as coisas parecem que andaram de uma forma diferente, quando o FNTCT, de verdade, ele assim: vou enganar todo mundo e vou passar esse dinheiro para os pesquisadores, né? Foi mais ou menos assim: abriu a torneira, pingou nas contas das fundações e a gente saiu correndo. Óbvio, na pior situação possível de dólar, as piores condições de tempo, tudo contra nós. Mas aí voltamos a repintar o módulo e etc., né? E apareceu aí no estacionamento, né? Às vezes os colegas diziam: pô, está ocupando vaga aí, né? Aí eu dizia: cara, a gente não tem nenhum galpão, eu estou trabalhando na rua. E junho, julho, agosto do ano passado choveu pra caramba. Eu disse: pô, mas é laninha, não precisava chover, né? Mas chovia, né? Então a gente começou a montamos um projeto em que tem um deck externo, porque tem painel solar a 1,5 m, 2 de altura, num lugar remoto é melhor não cair, ficar em escadas do lado externo disso, no lugar nenhum. Às vezes um colega está no modo, o outro na rua cai e ninguém viu, né? 2 horas depois é que descobre o colega lá. Então a gente bolou o deck, tinha que ter deck, né? Tinha que ter um luxo. O sistema de pés com elevação com talhas. Desenvolvemos. Uma pessoa sozinha levanta esse módulo, 2 toneladas ele está pesando. Ele tem estrutura mais reforçada para ser transportado caminhão, navio, helicóptero, avião, trator. Onde ele tiver aqui, ele vai, né? Muito bem. Painel solar, o sistema, tudo foi testado e retestado. E aí, claro, instalamos ele numa região que se chama Skytrain. Eu já vou contar a história de Skytrain, né? Skytrain Ice Rise é uma ilha que está coberta por 600 metros de gelo, e esse gelo está conectado à massa de gelo mãe, que é o manto de gelo da Antártica. Logo à frente é o oceano e a plataforma de gelo de Weddell, que é uma gigantesca plataforma de gelo. Mais à frente, gelo marinho, e se conecta com o Atlântico Sul.
essa região é mais fria que o mar de Bellingshausen e Amundsen. No passado, na época dos nossos avós, as massas de ar vinham daqui para o sul do Brasil. Atualmente, com o SAM positivo, a preferência é vir do mar de Weddell, que é mais frio na média. Por isso as anomalias cresceram nas ondas de frio. Então, colocar o Criosfera 2 nessa região é monitorar o que está na Antártica, neve, gelo, geofísica, etc. Se a gente puder, física da atmosfera, etc., né? Tem que ter dinheiro, não tem jeito, né? Plataforma de gelo, e claro, essa é a região que mais perdeu plataformas de gelo como Larsen A, B, C I nos últimos 20 anos. E as ondas de calor estão se intensificando nessa região, então nós estamos apostando que na próxima década muito evento importante vai acontecer na área em que nós implementamos o Criosfera 2. É como se a gente estivesse adivinhando, né, aqui entre nós, né, que o sistema vai piorar muito mais e os eventos vão acontecer, onde a gente vai estar coletando os dados. Essa é uma das estratégias, né, porque a gente tem baixa envergadura financeira, não estou falando mal, mas estou dizendo, é diferente da gente comparar com China, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Eles botam os telescópios gigantes no interior da Antártica, eles botam... Os físicos colocam experimentos bilionários no interior da Antártica, né? Eu fico olhando eles passarem do lado assim, nossa, lá vai aquilo tudo, né? Eu pouso com um avião com 900 quilos, eles estão pousando com 2, 3 Hércules no interior da Antártica, mesma pista. É verdadeiramente assombroso essa facilidade financeira que o National Science Foundation, por exemplo, tem, né? Bom, muito bem. Então, a gente está chegando hoje em dia no interior da Antártica com o 757. Ele vem da Islândia, vai fazer operações para uma empresa que leva, inclusive, turistas para o interior da Antártica. Tem uma pista, tem equipamento, tem toda uma logística, tem todo um staff para, inclusive, pousar o Ilyushin com carga. O Criosfera 2 sendo tirado de dentro do Ilyushin, e esse é o acampamento, portal de entrada 80 Sul do interior da Antártica. O staff são 76 pessoas, e nós, cientistas ou turistas, dividimos barracas de 2 em 2. Essa é a barraca cozinha dos visitantes turistas, a barraca cozinha do staff, estrutura do staff, biblioteca, banheiros, chuveiros. Aqui tudo é separado, tá? Número 1 é num lugar, número 2 em outro. Não se mistura. E o banho é a cada 3 dias. Por favor, poupem água. Tudo que for gerado aqui vai ser recolhido e trazido de volta. Então, tonelada pago a preço de dólar. Em média, $30 o quilo transporte aéreo nessa brincadeira. Uma outra vista desse acampamento, já com a pista de pouso. Aqui tem uma outra pista de pouso para os famosos DC-3, iguais àqueles que tem no Boulevard Laçador. Quando alguém for quinta-feira de tarde no Boulevard Laçador, dá para entrar naquele DC-3. Aquele DC-3 é da época da Segunda Guerra. Ele não era para pessoas. Ele é um C-47, ele tem porta larga para operações aéreas, logísticas, fotografia e etc. Durante os anos 40 e 50, os Estados Unidos fez várias operações científicas de reconhecimento no interior da Antártica, e a região do Skytrain era um ponto de pouso para os DC-3. Os navios encostavam na plataforma de gelo, descarregavam carga, os tratores traziam o excesso para cá, e os aviões daqui voavam, largavam as equipes de físicos, geólogos, meteorologistas, químicos, etc., para mapear, fotografar o interior da Antártica. O DC-3, para operações no interior da Antártica, foi apelidado de Skytrain. Então, para nossa curiosidade, a antiga Varig tem um DC-3 dessa época, que é um Skytrain, e está aqui no Boulevard Laçador. E a gente aqui fez um módulo, e no fim das contas colocamos no tal do lugar que é Skytrain, né? Então, uma série de boas coincidências que vão nos motivando, né, para seguir nessa aventura. Muito bem. Aqui está o Criosfera no interior da Antártica. A gente tirou tudo que estava dentro dele e colocou num trenó do lado, para quando chegasse de trator no lugar para montar, teria acesso às peças e acesso ao interior do módulo.
Montamos um comboio de trator, 12 horas, mais ou menos 10 km por litro. Esse trator faz, ele usa 4 litros de querosene de aviação por quilômetro. Ele puxa qualquer carga, 10, 20, 30, 50, 100 toneladas. É só aumentar o número de trenós. Cada trenó é 2,5 toneladas. Negócio espetacular. Vamos lá. Então, vê se clica aí, aparece o videozinho. É o trator puxando. Era tão bonitinha essa imagem, né? Isso, né? Tá o trator, 10 km por hora, né? E tranquilamente, no meio do nada, a gente vai indo até chegar. Vamos passar para frente, né? Posso ir? Aí. Até chegar no lugar. O que a gente fez? Chegou no lugar, colocamos o trenó de um lado, amarramos o container de uma posição e com o trator a gente puxava ele do outro lado, até que a gente inverteu o trenó em cima, o container em cima, e a gente já tinha planejado que instala os pés com as polias a gente levanta o módulo e o trenó vai embora. E aí a equipe, a tratorista, chefa e o mecânico vão embora, fiquem com Deus. Deixaram cerveja, vinho, um monte de frutas para a gente. Isso é um presente para qualquer visita que a gente faz para o interior da Antártica. Vai visitar alguém num lugar remoto no meio da Antártica, vai com comida e bebida. Não chega lá de mão abanando. Tá? Muito bem. Aí a gente vai partir para aquilo, né? Agora monta tudo que a gente montou aqui no estacionamento e desmontou, colocou nos caminhões da URGS, foi até a base aérea e um brasileiro levou até o Chile. Então, aí a gente faz até a foto bonita, né? Depois a gente tem que fazer uma foto, apresentar. Tem até um Dear Guest, né? Venha nos visitar. Se você chegar aqui, a porta não está fechada, sei lá. Liga para mim. Nós estamos na URGS, aquela coisa toda, né? Então, o módulo ele tem 2 salas. Uma é uma bancada enorme de trabalho, baterias, pode sentar aqui, equipamento eletrônico, a meteorologia está do outro lado, e uma sala separada que é para análise química, física e biológica ultra avançada, que talvez um dia a gente tenha dinheiro e parceiros para executar, né? Essa é uma foto muito bonita, feita pelo Christopher Mitchell. O Christopher Mitchell, casualmente, ele entrou num voo que passou pelo nosso acampamento levando uns brindes na final de ano, quando o professor Jefferson se integrou à nossa equipe. E o Christopher Mitchell é o fotógrafo da Academia de Ciências Americana. E a função dele é só fotografar e conversar com cientistas pelo mundo. E aí ele me disse, é o pessoal que construiu aquele rover que está em Marte. Olha aqui, eu disse, meu Deus, né, que inveja que dá essas coisas, né? Bom, aí ele fez essas fotos, eu disse, meu, privilégio. Nunca eu ia tirar uma foto tão bonita, né? Então é um orgulho dizer assim, olha, o fotógrafo da Academia de Ciências Americana, né, fez as fotos do Criosfera 2, né? Essa foto é maravilhosa, ele fez, né? Então foi quando ele nos visitou, né? Então está aqui o acampamento quase pronto, né? A gente já está em vias de entender tudo. Obviamente as barracas já foram desmontadas e enterradas, os bambus estão marcando, quem chega lá sabe como proceder. Essa foto que ele fez está linda, eu vou dar um zoom para vocês, que quando esse avião chegou lá, eu entreguei nesse trenó 60 litros de xixi congelado, um tonel com número 2, e mais lixo, papel, etc., separado, e eles me trouxeram uma caixa com frutas, legumes, um pão caseiro e uns litros de vinho e uma espumante. Quando nós saímos do Criosfera 2, perdão, né? Meu tempo está voando. Quando nós saímos do Criosfera 2, nós tiramos o deck, desmontamos as barracas, comida, está tudo enterrado. O que é congelado, permanece congelado, não estraga. Não se leva comida enlatada, porque vai congelar, depois metal, não é legal. Então a gente leva maravilhoso feito com comida de alta qualidade e só esquecemos, a gente esquece alguma coisa no lab sempre, né? De levar uma lona para cobrir essa ferragem. Obviamente vai nevar no inverno, vai cobrir de neve. Quando em setembro, outubro chegar o sol, vai começar a derreter porque vai estar em contato com esse metal aqui, que absorve toda a radiação solar. E vai virar uma pedra de gelo. Então, quando a gente chega lá, a gente sabe, desembarca com algo para quebrar a pedra de gelo, até conseguir ter acesso à escada, porque a gente não levou uma lona
para deixar protegido, né? Então, uma lona branca, combina com o albedo. Física básica, pessoal. Física básica, tá? Porque quando o módulo está montado, isso aqui vai fazer um arrasto no vento na volta. Ele vai aumentar. A gente não levou para o túnel de vento, né? Também não deu tempo para perguntar para alguém do túnel de vento assim, se a gente deixar esse deck, ele vai fazer uma asa e vai aumentar a acumulação de neve no entorno, ou no próprio módulo. Então, na dúvida, arrancamos. Ganhamos uma dor de cabeça, né? Porque a gente sabia que a gente ia tirar e a gente não se ligou que tinha que ter que tapar. Porque, claro, a gente podia ter cavado 5, 6 metros, por meio metro de profundidade, ia ser uma trincheira longa para cavar a mão, né? Né? Então, isso aqui é a nossa carga de saída, equipamento científico, roupa, xixi, número 2, lixo e etc. Tudo embarca num avião pequeno, eu esqueci de botar o avião pequeno, a gente voa com tudo junto, tá? E quando a gente sai do interior da Antártica, litros e mais litros de xixi do acampamento, nossa carga científica, equipamentos pessoais, os testemunhos de gelo e mais lixo, sai tudo junto dentro de um avião desses aí e vai até Punta Arenas. Essa é a foto, né, do nosso grupo aqui da URGS, professor Jefferson, o Isaías, a Venice e eu, né, junto da inauguração. Nós inauguramos ele no dia do Periele, a gente tinha que escolher uma data e me perguntaram que dia nós vamos inaugurar, Chico? Dia do Periele, daqui a 2 dias, 4 de janeiro. Tinha que criar uma efeméride para sempre, né? Então essa era a nossa ideia. Então, 4 de fevereiro de 23, iniciamos o módulo Criosfera. Lamentavelmente, eu tenho que contar para vocês que ele está funcionando perfeitamente bem. A gente acredita nisso. A gente só não venceu pagar os pacotes das empresas de transmissão de dados via satélite e arquivos, etc., para estar online olhando hoje, né? Mas a gente sabe que no primeiro ano tudo é experimental, está funcionando. O ano que vem, quando a gente chegar lá, se tudo der certo, a gente instala o sistema, bota para funcionar e aí ele vai estar online perfeitamente. Pelo que a gente sabe e aprendeu aqui, ele tem que estar funcionando muito bem. Toda a meteorologia e o CO2 funcionando. Bom, a gente está aqui, né? Vamos escolher que caminho a gente quer. O do 4,3 graus Celsius, né? Ou do 1,5. E a gente provavelmente, nesse ano que vem, vai bater um ano com 1,5 grau de média. Por quê? Saímos de uma laninha e estamos correndo vertiginosamente pelo Oceano Pacífico para um El Niño. O El Niño vai ajudar a gente a sair de 1,2 graus Celsius para 1,3, 1,3,5. E também nós estamos na fase de manchas solares. E as manchas solares gostam de dizer para a Terra assim, pode aumentar um pouquinho a temperatura. Então, o ciclo solar, mais o oceano, o El Niño, etc., aquecimento global, a gente vai vencer o experimento de ver como é que é levar o planeta Terra a 1,5. De novo, eu insisto, professoras, professores, isso aqui é a nossa meta, né? Gostaria muito de agradecer a oportunidade, lamentar por ter me estendido, mas estou completamente à disposição para perguntas. Professor Francisco, muito obrigado pela palestra. Abrimos perguntas. Obrigado pela palestra, muito boa. Eu tenho umas curiosidades assim sobre a logística da operação, né, lá na Antártica. Uma delas é sobre esses testemunhos de gelo. Eu sei que é muito comprido, né? Como é que faz? Vai quebrando ele e vai armazenando? Né? E outra pergunta também é sobre a água. O senhor disse que vocês trazem ela, né? Eu fiquei me perguntando por que não dá para derreter a neve. Ótima pergunta. A perfuradora, a parte de perfuração, ela admite no máximo 1 metro de testemunho. Então a gente perfura 1 metro, tira a perfuradora, saca o testemunho, mede peso, tira massa, densidade, etc. Sabe que ela tem 8,5 centímetros de diâmetro, vai embalando, faz a estratigrafia visual de camada. Eu acho que isso aqui é cinza vulcânica, né? Depois em laboratório, de verdade é isso. Então a gente vai tirar, se você perfurar
100 metros, você tem 100 seções metro a metro. E aí é um processo de muita paciência. Quando você está a 50 metros de profundidade, no poço está a menos 30, você está tirando o cilindro de alumínio à temperatura ambiente, que às vezes está 15 graus negativos, e está devolvendo no poço que está a menos 30. Então tem que fazer isso com muita tranquilidade, e aí vai levando horas esse processo. Os testemunhos vão ser guardados em caixas isolantes, elas resistem de 6 a 12 horas em transporte sem refrigeração. Para fechar essa parte da pergunta, elas voaram, a gente de Punta Arenas ia enviar para a Universidade no Maine, que lá tem uma câmara frigorífica dentro do laboratório, né? Então o laboratório está a menos 20. Porém, pasmem, é impossível transportar 700 quilos de testemunhos de gelo de Punta Arenas para qualquer lugar do mundo. Nenhum navio tem container frigorífico sobrando. Os containers chegam lotados e saem lotados. Então não tem como colocar uma carga. E você conseguir um container para ter o luxo de levar só tua carga sozinho também está impossível de conseguir. Moral da história. Com a pandemia, o e-commerce, etc., Latam, Aerolíneas Argentina, etc., pararam de transportar carga frigorífica, porque é muito mais barato enviar smartphone, fone, etc. Tivemos que pedir um apoio da Força Aérea Brasileira, que trouxe de Punta Arenas para Pelotas agora, em início de fevereiro. Início de fevereiro, um caminhão frigorífico transportou aqui para Nova Santa Rita, está armazenado no terminal de distribuição de comida congelada da Grande Porto Alegre, até a gente conseguir um jeito de levar para os Estados Unidos. Tá? Isso é efeito da pandemia. A água. Toda a água que eu consumo para bebida, produção de alimento, etc., ou lavar o rosto, eu pego neve e derreto, vou derreter. O que eu consumi já era, tranquilo. A água servida, que lavei, panela, seja lá o que for, essa eu vou procurar coletar, ela vai congelar, e eu vou devolver para fora da Antártica como uma água que tem que ir para tratamento. A mesma coisa vale para o xixi, né? Então, o custo para nós de ter água num acampamento ou num refúgio, um módulo científico que está sendo ousado, né? O módulo científico latino-americano mais ao sul do planeta Terra é brasileiro, é o Criosfera 1. O segundo é o Criosfera 2. E eles olham para a gente assim, cara, vocês estão fazendo aí? Eu digo assim, eu uso energia solar, eu uso energia elétrica e eu faço o que eu posso. É um contêiner com tudo funcionando dentro e tem que funcionar. Mas eu não vou deixar lixo, porque eu vou voltar no mesmo ponto. Então, eu vou tirar sempre tudo. Então, o número de pessoas, o tipo de comida, tudo tem que ser pensado antes. Né? Para mim, não deixar... Não adianta eu ir lá medir CO2 e poluição atmosférica e eu estar gerando CO2. Algumas fotos aparecem um geradorzinho pequeno, que ele está ali e diz assim, olha, se der uma emergência e for o colapso global, eu consigo ligar e me comunicar com alguém. Né? Mas você não vai querer... correr o risco de estar a 80 graus sul, 500 quilômetros distante de qualquer pessoa, precisar ligar o telefone via satélite e o painel solar quebrou, sei lá, né? Então a gente fica lá pensando, pior cenário, o que a gente mitiga com o pior cenário. Acho que eu respondi a tua pergunta. Desculpa dar uma volta grande, né? O professor adora falar. Mais perguntas? E eu agora não estou mais com medo dos físicos. Então, bobo, né? Estou brincando, pessoal, estou brincando. Né? Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Obrigado. Muito legal, adoro ver essas. É a segunda palestra que eu vejo sobre o pessoal que vai para o Ártico. Até nem sei se a outra que eu vi não foi tua, uns anos atrás, mas era um pessoal, não sei se estava no meio. Tu traz ali as questões, os gráficos do aumento de temperatura, do aquecimento global. A gente sabe, né, que o aquecimento global existe, que a Terra não é plana, que a água não é infinita, né? Essas questões todas que, infelizmente, hoje em dia têm sido questionadas, né, de uma forma meio absurda. Mas trazendo para a questão, né, da parte de ensino, para a sala de aula, que perspectivas tu vê que a gente pode trazer, por exemplo, dessas missões, ou o que a gente pode abordar no momento em que, para tentar conscientizar, para tentar trazer uma perspectiva para o nosso aluno, no momento em que a gente fala de aquecimento global, mas aí a gente olha os dados da ONU,
os dados de consumo de pegada hídrica, por exemplo, e a vida de um ser humano, né, o quanto um ser humano gasta de água em toda a sua vida, equivale à produção de 185 quilos de carne, por exemplo. Como é que a gente vai conseguir conscientizar nosso aluno, sendo que a gente tem a pegada hídrica dele equivalendo a 185 quilos de carne bovina, por exemplo? Como é que a gente pode trazer essas questões de uma forma que motive ele a pensar, a ter uma esperança, né, da gente conseguir alcançar uma diminuição, uma reversão no quadro de aquecimento global, uma ideia mais de preservar mesmo, né, e conseguir reverter esse quadro que está nos levando, né, a uma... Não são boas nossos horizontes, né, seguindo o atual cenário. Sempre tem pergunta difícil, né? Bom, eu começo essa reflexão, né? Eu faço uma reflexão para te responder por dois caminhos iniciais, que é o que eu estou convencido. Primeiro, antes de chegar na criança, etc., se a gestão pública, o tomador de decisão, não tiver política pública clara de nos levar para sair desse cenário difícil, município, estado e nação, se a gente não tiver isso, é enxugar gelo, de fato. Tá? Agora, na sala de aula, etc., com este horizonte, com este ambiente, né, transporte público adequado, praças, arborização, a criança, o adolescente tendo onde sair e externalizar para o mundo, fica mais fácil de ter interações e as conexões favoráveis para isso vão acontecer. A nossa maior ferramenta, nosso maior instrumento de combater a mudança climática é estilo de vida, é tomada de decisão. Um professor, ou os professores, de modo geral, devem estar em conexão. Aquela velha história, ou de física, ou de matemática, ou de química, ou de biologia, todo mundo lá resolvendo o seu problema e nunca falam, só, o que nós vamos fazer em conjunto, né? Essa ação de entendimento de química, física, biologia, matemática, português, história, cultura, tudo, né? Integrada nessa visão. Vamos imaginar as 17 ODS, beleza, mas a criança, quando ela entende que ela tem proporção, razão, consumo, bom senso, ela é mais apta, ela é quem mais rápido entende a necessidade da questão ambiental. A criança olha para um desenho ou para uma imagem de um dinossauro e ela quer entender. Ela vai perguntar. Isso é atrativo, é natural. A criança olha para a nuvem, olha para a atmosfera, olha para o evento, ela quer entender, ela quer viver. E geralmente diz assim, sai daí, guri, não olha para isso. Eu lembro da minha avó, ela me proibia de ver eu adorava isso, né? Então, eu acho que a nossa prática de sala de aula, a gente vai vir com teoria, vai vir com conhecimento, mas vai ter que pensar para aquela escola, para aquela comunidade, para aquela realidade, e aí a gente vai pegar várias possibilidades para tentar atuar. E sempre comunicar claramente. Né? Como eu estou vivendo agora com um menino de 10 anos, ele vem crescendo e a cada vez ele me faz perguntas mais difíceis, né? Eu percebi que aquilo que para mim é óbvio, para ele não é, né? Uma tomada de decisão equilibrada, para nós experientes, né? É muito mais fácil. Para eles, não. Então, a gente tem que parar, respirar e ir no passo a passo. Todas as minhas ex-professoras, eu recordo, fizeram isso. Na época, eu não entendia, assim, né? Acho que a gente precisa ter certeza que isso vai continuar indo nesse caminho e agregando essa nova informação. Eu digo para os alunos da geografia que serão professores de geografia, não adianta mais mostrar o perfil da atmosfera, não adianta mostrar só o desenho do esquema da circulação geral da atmosfera. Está mais complexo que aquilo. E o jovem adolescente ele vai usar, por exemplo, um Earth New School com completa animação, etc. Então, tem que ir para frente. Não dá para ficar fazendo pergunta, conteúdo e etc., do modo básico, do modo sem trabalho, né?
Lamentavelmente, né, a nossa profissão, né, ela não é remunerada corretamente, não é valorizada, respeitada amplamente como deveria ser. Mas são várias, não quero misturar as discussões, né? Não, acho que eu te respondi. É uma pergunta que eu não teria uma saída, não consegui essa saída, né? Mas o tema ambiente, né, ele deve estar sempre presente no cotidiano e na sala de aula, perpassando por todas as disciplinas, Aí eu faço um rápido relato. Quando eu fui professor no ensino médio, em escola particular, em Porto Alegre, eu comecei sendo muito criticado, porque eu fazia tudo diferente, porque eu sentava no horário de intervalo de aula com o professor de física e matemática. O que vocês estão fazendo? Vocês estão... Pô, isso aí para mim é interessante. E eles olhavam para mim assim, tem certeza? Não é da geografia, né? Mas é claro, porque eu tive a sorte que quando passei pela graduação, o treinamento me levou para abrir, né, obrigatoriamente a interação. Então é algo que a gente tenta fazer lá. Obrigado. Mais alguma pergunta? Primeiro, muito boa palestra. Obrigado por terminar o evento, assim, sexta-feira especial, com um assunto tão alto astral, né? E eu queria saber, o senhor comentou que os testemunhos de gelo vão para os Estados Unidos depois, mas não tem como fazer análise isotópica aqui, o delta de oxigênio aqui na URGS, ou... Eu estou ouvindo. Eu ouvi a pergunta, né? Mas a questão é, se os testemunhos não deveriam vir primeiro para a URGS e fazer análise isotópica, O18 ou 16 aqui. A gente tem esse tipo de análise nos nossos laboratórios aqui, a gente faz. Só que nós não temos aqui câmara frigorífica. Nós compramos um container frigorífico que está lá no estacionamento, porém, até hoje, o transformador e a energia elétrica nunca chegou nele. Eu não quero fazer nenhum julgamento de gestões, não é nada disso. Só estou dizendo que é a realidade, né? Aí aproveito assim, quando eu olho para vocês, física, número de prédios, laboratórios, eu digo assim, cara, se eles deixam eu entrar num prédio desse, porque a gente vive em containers. Metade dos meus equipamentos e da minha estrutura está no pátio, está no estacionamento, está em container. Eu venho, abro e trabalho ao relento. E os meus containers não tem, um deles tem energia elétrica, tem luz, né? E um ventilador no fundo para o ar sair, porque fica quente, né? E claro, a gente botou ele embaixo da árvore. E um colega disse assim, pô, tu botou o container embaixo da árvore, onde eu estaciono meu carro? Eu disse, claro, eu vou trabalhar no container. Mas é interessante. Desculpa fazer um desabafo, mas isso até hoje eu fico processando, né? Eu acho que o pobre do colega, ele não prestou atenção na realidade, né? É igual o outro, que quando a gente estava ali no estacionamento, disse, pô, vocês estão ocupando mais 3 vagas de estacionamento. Eu disse, cara, tá chovendo, olha, nós trabalhando na rua, né? Eu estou aqui, né? Então, assim, tudo eu tirava do container e trabalhava no Criosfera 2. No final do dia, eu guardava tudo no outro dia eu tinha que montar tudo de novo. Né? Isso é vergonhoso. Né? Bom, mas aí o que acontece? Eu não tenho como armazenar os testemunhos aqui por convênio, por infraestrutura, até por uma facilidade de projeto internacional, etc., mandar à Universidade do Maine, que tem uma garagem que é 3 vezes o tamanho desse auditório, e dentro dela metade é um baita de um frigorífico, em que a gente tem mesa, serra de corte, as roupas penduradinhas. E aí a gente manda os alunos para lá por 3, 6 meses. Os alunos vão felizes da vida, né? 6 meses de intercâmbio, aprendizado. Bom, todo mundo acaba ganhando no processo. Eu acabei achando isso até uma saída boa, né? Então, esse é o detalhe. O projeto de construção do Centro Polar está pronto. O projeto de engenharia, arquitetura, está tudo pronto. Você sai pelo estacionamento, tem uma parada de ônibus que diz ali Polar. Aquela calçada inteira vai ser um
belíssimo iceberg. O prédio é um desenho de um iceberg fraturado, com um estacionamento, um caminhão, uma carreta vai entrar, descarregar tudo, entra na garagem, tem a câmara frigorífica, tem os laboratórios, assim, aquele negócio. Ele vai ter o roof gramado, com a estação meteorológica, ele está todo planejado para que uma criança cadeirante entre no prédio, visite o prédio inteiro e vá até o roof e interagir com todas as áreas do conhecimento, que é o nosso sonho, né? Estou fazendo propaganda de coisa que não existe, né? Bom, a gente está com essa proposta de 2007, 2008. Bom, depois que a gente perdeu os Reúne, né? Até 2000 e alguma coisa, que existia dinheiro para os Reúnes e as universidades, a gente não venceu desafios internos. Né? Bom, acho que eu respondi. Ok, para encerrar, alguém tem mais uma pergunta? Em relação aos de gelo, quanto que a gente volta no passado? Qual é o que se consegue? O testemunho que foi coletado no Monte Jones, aliás, esse testemunho coletado nesse verão, que está na bacia de drenagem próximo ao Monte Jones, pertence à geleira Thwaites e à geleira Pine Island, que são as duas geleiras que estão o dia inteiro na mídia, que são as geleiras do colapso, as geleiras do apocalipse, porque são geleiras que estão fluindo muito mais acelerado em direção ao mar, porque o gelo marinho desapareceu e a plataforma de gelo saiu. E a plataforma de gelo ficava a 200 metros de profundidade, ancorada num substrato rochoso. Como ela recuou, a água do oceano, que está a 2, 3 graus positivos a 300 metros de profundidade, ela está entrando por baixo da geleira e devagar solapando e facilitando o escoamento dela. Aí a gente entrou numa modelagem que pode ser daqui a 1000 anos ou mais, mas a gente está aprendendo com isso. Inclusive, o Laboratório de Propulsão a Jato criou um grupo que tem físicos, muitos, modelando todas as geleiras da Antártica e da Groenlândia para responder essa pergunta. Né? Bom, o nosso testemunho de gelo dessa bacia de drenagem, dos 130 metros por profundidade, deve chegar a 500 anos de história. Mais ou menos, descobriu o Brasil para frente. 4.776 quilômetros é o testemunho de Vostok. O famoso platô da inacessibilidade, que no ano passado teve uma onda de calor jamais imaginada para uma região tão isolada no planeta Terra. Acho que é. Obrigado.